Olá, viva a todos, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na sua Ângelos TV. A partir do maior evento cultural e livreiro do nosso país, a partir da Feira do Livro de Lisboa, levamos até si o que de melhor o mercado editorial publica sobre a fé e sobre a espiritualidade. Vamos ter hoje uma convidada muito especial e muito conhecida de todos vós, certamente, Aura Miguel, autora do mais recente livro publicado na Paulus Editora, Conversas em Alto Voo, Encontros e Entrevista ao Papa Francisco, que traz um prefácio do Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Para além desta entrevista, temos muitas mais novidades para lhe apresentar ao longo deste programa. Fique connosco, pois é um programa recheado de cultura, sobre a fé, sobre a espiritualidade, que não queremos que perca. Olá, queridos amigos, mais uma vez bem-vindos ao programa Livros com Fé. E como vos tinha prometido, temos uma convidada, autora de um dos livros mais famosos do momento, publicados pela Paulus Editora, Conversas em Altos Voos. Aura Miguel está connosco. Aura, muito obrigado pelo convite, por ter aceito. Obrigada, no meio de inúmeros contactos que tem tido, inúmeras sessões de autógrafos, da apresentação do livro de norte a sul do país, reservou um tempinho para vir aqui à Feira do Livro, de onde estamos a transmitir este programa. O verdadeiro culpado é o Papa e o livro também. São os verdadeiros culpados. E aqui Exato. é caso dizer ao Félix culpa, Exato. uma feliz culpa. Absolutamente. Aura, começava por lhe perguntar, os Papas são tratados por sua santidade. Como é lidar com a santidade já de 3 Papas tão diferentes? É uma bela aventura, sabe? Porque é verdade que são pessoas especiais e são especiais, portanto, pelo menos eu vejo assim, na minha perspectiva. Aura, sente isso? São escolhidas por Deus para o momento, para nos conduzir, não é? Para nos confirmar a fé no momento em que vivemos. E na minha experiência, que já é o 3º Papa, acho fascinante como, de facto, a providência divina escolhe o Papa certo para o momento certo. Porque se pensarmos na falta de esperança e nas preocupações que havia no tempo da Guerra Fria, em que veio um Papa tão jovem e vigoroso, apenas com 58 anos, do lado de lá da cortina de ferro, não é? E que, no fundo, trouxe tanta esperança e incutiu toda esta dinâmica que ainda persiste das Jornadas Mundiais da Juventude e toda esta aposta num arejamento, o verdadeiro arejamento, eu acho, que do pontificado começou com João Paulo II e do qual agora estamos a beneficiar com este estilo de Francisco. Mas, por outro lado, também um pontificado muito longo, com muita riqueza, mas que havia, digamos assim, pelo menos é como eu vejo, muita poeira, não é? E veio o Papa Bento XVI, um grande sábio, um homem de estudo, um grande professor e teólogo, mas ao mesmo tempo com uma inteligência luminosa, mas profundamente humilde, uma inteligência humilde, que é raro este binómio, não é? Porque às vezes os muito inteligentes são vaidosos e os humildes não são propriamente atrativos no certo perspectiva intelectual, e ele juntou estas duas facetas de uma maneira maravilhosa e, de certo modo, ajudou-nos a consolidar toda a riqueza que já vinha, que brotava já dos Papas anteriores também, não era só João Paulo II, mas creio que ele está num nível, foi bastante mal compreendido pela maioria das pessoas por causa de alguns setores, de alguns média, mas no fundo eu acho que ele tem um potencial que pode ser comparável a um grande doutor da Igreja, a um São Tomás de Aquino, sei lá, São Gregório Magno, por exemplo. E agora, nestes tempos em que muito pouca gente, infelizmente, tem paciência para ler, aliás, aqui é uma contradição, que há muita gente interessada em livros, talvez também por causa da faceta económica da Feira do Livro, mas de qualquer modo, quando muita gente vive nesta sociedade líquida e a saltitar permanentemente, não tem paciência, passa o tempo nos shoppings, sei lá, ou ver novelas, não é que isso, os shoppings e as novelas sejam uma coisa má, mas é que parece que não há outra coisa de exigência. Temos um Papa que não tem muita paciência para estudar nem para escrever, como sabemos, que até enviado, quando era jesuíta, para fazer um doutoramento, desobedeceu e veio antes do tempo, que causava algumas dores de cabeça, mas ao mesmo aos jesuítas, seus superiores, mas ao mesmo tempo profundamente carismático. E à volta dele nasceram imensas vocações, como se sabe, como aliás agora acontece também, um homem muito fascinante e muito, enfim, carismático naquilo que faz e na maneira humana como vive a fé. Também creio que a Providência escolheu um Papa, quem sou eu para achar isto, mas parece-me a mim que nestes tempos tão confusos e vertiginosos temos um homem profundamente humano, com uma faceta de normalidade, em que parece que a sua santidade é uma coisa tão distante, mas que nos ajuda, esta é a minha interpretação, a perceber que a santidade só tem sentido se for uma coisa normal. Porque no batismo, e também não é só para papas, não é? O que eu acho que os papas, aqueles que eu conheci, tentam ajudar-nos, é que no batismo já está um núcleo da santidade e que nas várias circunstâncias da vida é suposto pô-las a render. E assim também estes 3 papas, na minha experiência de jornalista,
puseram a render e de que maneira. A Aura tem formação em Direito e como é que passou para o jornalismo e especificamente para os assuntos religiosos? Isso é uma aventura, isso é a história da minha vida, quase dá um romance, porque eu não queria nada ser jornalista, claro que sabe, não sei se sabe, mas quem estuda Direito acha que é top, é assim um bocadinho snob, acha que é o melhor curso que se pode tirar e que todos os outros são cursos menores, então jornalismo nem se fala, era o que eu achava, ou para mim jornalista, eu não pratiquei nada de Direito. Mas foi mesmo uma circunstância, porque eu, como gosto de viajar, sempre gostei, achei que com o curso de Direito podia ir para a carreira diplomática. Mas na altura, quando acabei o curso em 83, o acesso estava fechado, tinha acabado de ser, portanto tinha que esperar mais ou menos 2 anos, um ano e meio, quase 2. Então, no entretanto, fiz estágios de advocacia, tudo aquilo que os jovens licenciados começam a fazer quando tiram o curso de Direito, e coincidiu eu ser convidada ainda nos tempos da Universidade Católica para escrever uns artigos para um diário, que era o A Tarde, o Jornal A Tarde, cujo diretor era o Vasco Cunha Rego, que fundou o semanário e convidou-me se eu não queria também escrever umas certas notícias de atualidade da Igreja, que para mim era tipo hobby. Só que, enquanto eu estava a trabalhar no semanário, o diretor da Rádio Renascença convidou-me para ir para a Rádio Renascença, com o desafio de que, assim como havia, não, estamos a falar de 84, 85, quase 85, como havia especialistas em política, em África, em economia, em desporto, ele sentia falta de um especialista em assuntos de igreja sem ser nem teólogo nem beato. Porque às vezes há uma tentação de radicalizar, ou se olha para a religião de uma maneira muito sentimental e de sacristia, ou muito erudita, que muita gente nem sequer alcança, nem tem paciência. Portanto, foi pioneira também nessa área. Foi, é verdade. Então, lembro-me que o Papa ainda não entrava nisto. Enviavam, por exemplo, a Fátima, e a primeira vez lembro perfeitamente de ter arriscado saber o que é que estavam os senhores bispos de Portugal a tratar em Fátima, coisa que os escandalizou um bocadinho, porque era uma mulher leiga, tipo, houve um que carinhosamente depois ficou meu amigo, Dom José Garcia, que já faleceu, que era um antigo bispo das missões portuguesas em África, com umas grandes barbas, e que afetivamente quando via dizia assim, olha a nossa coscovilheira. Mas, gradualmente, fui fazendo este trabalho e fui me entusiasmando. Ou seja, comecei a entrar em crise, porque pensei, eu se depois for para a carreira diplomática, quem sabe se não me dão dossiês e uma parte burocrática. Afinal foi descobrindo o gosto Fui pela descobrindo o gosto e pedi ajuda, pedi um conselho a um grande mestre, que era o professor Borges de Macedo, que me tinha dado história diplomática justamente, e que me disse, se gosta do que está a fazer, fique lá. Isto foi em 85, portanto ele já tinha uma visão realmente do que era a comunicação social e o futuro da comunicação social, porque ele disse, há muito pouca gente com formação cristã sólida dentro da comunicação social, portanto fico lá. Assim foi, fiquei, e lembro-me perfeitamente de ter comunicado à Rádio Renascença que afinal ficava lá uns tempos e que pronto, se calhar não ia viajar assim tanto. Passado um ano da minha opção, sou chamada à gerência e pensei, claro, típico ainda jovem, assim, o que é que eu fiz de errado para ir à gerência? Então era para me comunicarem que eu ia começar a acompanhar o Papa João Paulo II e o meu batismo com João Paulo II, que foi extraordinário também, tive imensa sorte, foi o Encontro Internacional de Assis, aquele encontro interreligioso pela paz, foi o meu batismo, até hoje. Portanto, um dos sonhos que se realizou, aquele de gostar de viajar e poder viajar pelo mundo inteiro. Sim, mas ainda muito mais do que eventualmente eu teria imaginado, sim. De certeza muito mais correspondente ao desejo do coração do que se fosse agora embaixador, sei lá onde. E, portanto, também aqui fez algo inédito, porque é a única vaticanista portuguesa que tem acompanhado ininterruptamente as viagens papais desde João Paulo II. Sim, eu entrei a meio do pontificado, portanto eu entrei em 86, 87, foram assim as minhas primeiras viagens, e já ele foi Papa desde 78, portanto eu entrei mais ou menos a meio, quase 10 anos, sim, 10 anos depois quase, e fiz 51 viagens só, porque ele fez 104, portanto fiz mais ou menos metade. Mas agora tenho 92, já quase 100, realmente fantástico, é um grande privilégio. E o Presidente da República assinou o prefácio, escreveu o prefácio desta obra que muito nos honrou. E honra-nos sobretudo aquilo que ele disse sobre a Aura. É consabidamente a mais constante e atenta conhecedora em Portugal dos 3 últimos pontificados, assim como dos meandros da Santa Sé no seu todo e da Cúria Romana em particular. Isso, os meandros, ele é um bocadinho exagerado, ele é muito meu amigo e tem uma grande estima, claro, ele foi meu professor, de resto, numa especialização depois que eu fiz em comunicação social. Isso conhecem-se muito bem. É, já há vários anos, mas os meandros da Santa Sé, claro que é o que nós todos gostamos de conhecer. Umas coisas eu conheço, outras não consigo lá chegar, claro,
porque também o contacto permanente lá ajuda. A minha base é Lisboa, só vou em função da agenda do próprio Papa. Mas é verdade, sim, porque também é justo reconhecer que há um certo investimento da Rádio Renascença que disponibiliza uma parte substancial do orçamento para este setor de informação, que, como sabemos, não é privilegiado no resto da comunicação social, não é? Porque o que vende, digamos assim, são escândalos, são coisas que não são propriamente a beleza do anúncio cristão de que o Papa está na primeira linha e, portanto, isso também é justo reconhecer que também é graças a esta aposta que, desde então, eu tenho tido este privilégio de conhecer melhor os bastidores e todo o contexto do que é o Santo Padre e a sua atividade, é verdade. E o Papa atrai. O Papa, sim, qualquer que ele seja. Qualquer que ele seja, a figura do Papa sim. É impressionante, que atrai eu sou multidões, atrai disso. atenção. Eu sou testemunha disso, porque, por exemplo, o meu estilo, posso aqui confidenciar, não é o de Francisco. O meu estilo, para mim foi fundamental o Papa João Paulo II. Mas revia-me, para mim era tipo oxigênio cada vez que Bento XVI publicava um texto ou falava. São de uma profundidade. Confrontar-me depois de dois Papas, com uma relação relativamente próxima e íntima até, com este estilo, estranhei um pouco. Então, para mim o que é fascinante é que eu sou vítima, a primeira vítima do estilo deste Papa, porque foi só com este e não com os outros que eu tive esta entrevista. Sim. Que está na base deste livro. Absolutamente. Portanto, eu digo muitas vezes que sou uma espécie de Zaqueu, tipo, revejo-me um bocado, que eu fui lá para cima da árvore controlar como é que era este Papa, porque já tinha dois Papas no currículo, vamos ver como este é, e de repente ele vira-se e diz, tu aí, dou-te uma entrevista, eu a mim, porque quer dizer, até hoje, de facto, uma hora de entrevista, ainda hoje estão à espera disso, a BBC, a CNN, todos os grandes média mundiais, e esta preferência que, eu própria digo que é misteriosa, porque até é quase desproporcionada, não obedece. É um bocado como no Evangelho, quer dizer, no fundo, Nosso Senhor tem uma preferência que não encaixa nos critérios do mundo. E eu própria achei como é que o Papa vai dar-me uma entrevista que somos um país pequenino da Europa, que não somos protagonistas na cena mundial e da Rádio Renascença, tem mais que fazer, afinal não. E isto também é uma lição para a maneira como nós, às vezes, olhamos as realidades à nossa volta, as nossas circunstâncias. Às vezes tendemos a olhá-las com os olhos do mundo, com critérios que não são os critérios da fé. E aquilo que eu percebo, e que também estou grata, é que o Papa ensina-nos de facto a olhar o que se passa com olhos da fé. Papa Francisco é mesmo assim, tal e qual como nós o vemos na comunicação. Eu até acho que ainda é mais. Não se resguarda. Nada, não se poupa. Aliás, ele mesmo tem uma agenda mesmo impressionante, com um nível de compromissos que tinha, por exemplo, João Paulo II, quando tinha menos 20 anos que ele. E isso é muito impressionante, porque ele próprio sempre foi muito dinâmico, não é? Sempre na rua, como ele gosta de dizer. Agora, ele vinga-se, porque não pode estar sempre na rua, mesmo assim ainda está muito, mas com estas agendas, com encontros sucessivos, com iniciativas incríveis, com zelo, também que é outra coisa, que é muito em função da sua maneira de ser, porque muitos perguntam, mas o Papa não deixa de ser quem é quando é Papa? Não, eles não deixam de ser quem são, porque o João Paulo II mandou construir uma piscina, porque gostava de desporto, fazia ski, tinha o seu estilo muito próprio, o Papa Bento XVI igual, descansava, era a escrever livros de teologia, a tocar piano, e super, como é que diz, assim um bocadinho tímido, sim, muito assim, retirava-se bastante, quase uma vida quase de monge, como agora vive. E o Papa Francisco, que era o Papa todo terreno, não é? Calherreiro, como ele diz, aliás, disse na entrevista, gosta de andar no meio da rua, também tenta, tanto quanto possível, às vezes faz umas escapadelas imprevistas, é uma dor de cabeça para nós jornalistas, nunca sabemos o que é que o Papa faz, como ainda recentemente resolveu pedir ao pároco de Hóstia, que tinha marcado a visita pascal para benzer os vários apartamentos, deixe-me ir eu em vez de si, e fez de pároco, que eu garanto, tinha saudades de fazer de pároco, e para espanto das pessoas que tinham marcada à espera da bênção da casa feita pelo Papa, aparece o Papa. Aparece o Papa, isso é uma coisa E no fim ele disse, obrigada por me ter deixado de fazer de pároco esta tarde. O próprio Papa agradeceu ao pároco. O pároco dá uma entrevista a dizer, e eu que me queixo da canseira de ser pároco, e afinal o Papa vem ter comigo, e contente e grato por ele ter feito de pároco durante uma tarde. Portanto, é um estilo, também é muito bonito para os tempos
livros que correm. E atual e que o mundo Absolutamente. necessita efetivamente deste tipo de exemplos e testemunhos. O livro da Aura, Conversa em Altos Voos, quando o lançámos, tinha o intuito não só de repropor a entrevista, porque mantém, ainda hoje, continua a manter uma atualidade muito grande, mas também ajudar os portugueses a conhecerem um pouco melhor o Papa e outras facetas do Papa que a Aura conhece e que nessa entrevista não houve oportunidade de dar a conhecer. Sim. E pelos ecos que temos tido, não só pelo número de exemplares vendidos, mas também pela quantidade de apresentações que a Aura tem se disponibilizado para fazer em todo o país, vemos que de facto as pessoas estavam ávidas de conhecer mais do Papa Francisco. Tem essa noção também? Sim, absolutamente. É muito compensador porque de facto a personalidade dele é muito atrativa, mas isso também, justo é dizer, também acontecia com os Papas anteriores. Portanto, há sempre esta faceta afetiva, porque no fundo é o que define os portugueses, não é? Os portugueses têm um grande amor a Santo Padre, qualquer que ele seja. A nossa identidade de Portugal, portugueses, nasceu com a ligação ao Papa desde sempre. E, portanto, esta, digamos assim, faceta afetiva para com o Santo Padre é uma recorrência, mas este, por excelência, é muito próximo e muito humano, e, portanto, há muita gente que acorre e que pergunta, e eu própria disse ao Papa, com o telho, Santo Padre, ou para este livro, porque ele começou-se a rir, porque estamos os dois na capa, não é? E eu disse, é a nossa entrevista, mais uma parte colorida para dá-lo a conhecer aos portugueses quem é o Papa que os visita. E ele, eu ofereci-lhe isto a bordo do avião, no voo para o Cairo, que foi o voo anterior a Fátima, e ele agradeceu. Eu pensei, está cansado, não ligou muito. Ele, pronto, sorriu, agradeceu e pronto. No voo seguinte, que foi, já agora conto isto, que é divertido, quando vínhamos de regresso, quando vínhamos de Roma para Montreal, ele chega e, ao saudar-me, diz à volta, ela... Porque eu disse, Santo Padre, finalmente Fátima. E ele comentou à volta, para ela toda contente. E eu disse, Santo Padre, obrigada pelas palavras que nos deixou, porque ele fez aquela videomensagem de preparação a dizer que precisava da nossa oração e queria contar connosco para que esta peregrinação resultasse. De resto, como é desde sempre Fátima, há 100 anos, não é? Que rezamos sempre o Santo Padre e fazemos penitência por ele. E ele vai e continuou, dando-me a mão, apontando para mim com ar divertido, tipo, quase em gozo, que é muito dele, portanto, eu acho que é muito afetuoso, vira-se para os meus colegas e disse assim, ela já escreveu um livro antes de eu vir, imaginem depois o que ela vai fazer, pá, uns 10 livros mais. Portanto, ele é muito próximo, é como um pai, no fundo é como um pai. A linguagem, o gesto, a atitude, é muito próximo de mesmo. grande proximidade. E tem uma atenção. Eu própria conto no livro, não é? A maneira como ele decidiu dar uma entrevista, 5 meses depois não se tinha esquecido do meu pedido, ele próprio decide dar-me em mão a resposta e a data e a hora marcada, passando por cima de todos os monsenhores e funcionários que ele tem à disposição, por causa desta necessidade que eu acho que ele tem, afetiva também com as pessoas que Deus põe no caminho dele. Inclusive dizendo, se a data não estiver bem, diga-me. Ele marcou-me uma data que já dizia, era uma coisa maravilhosa. Eu ainda não estava bem, enfim, com os pés na terra, estávamos a voar, é certo, mas eu mesmo assim, para mim, aquilo era maravilhoso. E ele muito preocupado, dizer, veja lá, se não concordar com a minha sugestão, diga-me que eu mudo a data. Quer dizer, esta atenção que é quase desproporcionada, quer dizer, nós, enfim, temos uma relação com o Santo Padre, que claro que o que ele disser, claro, em obediência e também adesão de fé e afetiva, está bem o que ele disser, mas não, ele próprio tem este cuidado de privilegiar o outro que tem pela frente. Ele já explicou muitas vezes, por isso é que ele também gosta muito de encontrar pessoas que têm a noção de que as pessoas com quem ele se cruza, que Deus põe no caminho dele, é a modalidade que Deus lhe dá para ele crescer na fé. Isso é uma boa lição para nós. E de uma humildade muito grande. É verdade. De tudo o que o Papa Francisco disse aqui em Portugal, sobretudo em Fátima, o que é que acha que é mais importante para nós, enquanto Igreja em Portugal? Eu fiquei muito impressionada com o balanço, de certo modo, que ele fez no Regina Coeli. Porque esta faceta de ele dizer temos mãe, isto é muito recorrente no pontificado dele. Ele já tinha dito que vinha cá ao encontro da mãe, também o disse quando foi à América Latina, e nós sabemos, quando lá vamos a Fátima, que no fundo o principal objetivo é este mesmo, é de coração a coração com a mãe, e ele mostrou também de uma maneira muito física, porque esteve fixado na imagem todo o tempo, até no próprio tempo da oração do terço, nem sequer se voltou para o povo, parecia um entre nós todos. Mas a mim o que me impressionou mais foi aquele balanço que ele fez, porque dizia que, de facto, aos olhos da fé, Fátima ajuda a ler a história, aos olhos da fé. Porque muitas vezes faz-se uma leitura da história que é fora dos olhos da fé, onde Fátima não conta nada.
e por outro lado que daqui brota um rio incessante que de luz, disse ele, mas também que é graças à oração e penitência começada pelos próprios pastorinhos, e não é por acaso que ele os canonizou como modelos, o que parece um paradoxo, porque eram crianças perdidas no meio do interior de Portugal e analfabetas, e agora que estamos neste século XXI cheio de tecnologia, como é que eles são modelos? É que o núcleo é o núcleo da santidade, é porque eles mantinham esta pureza e simplicidade de coração que infelizmente é muito raro encontrar, não é? Eu acho que essa faceta que o Papa sublinhou, que marca a atualidade de Fátima, porque ele disse, eles depois do encontro com a Bela Senhora, portanto, para resultar pressupõe sempre um encontro, portanto, ninguém pode escapar-se de um encontro pessoal com a Bela Senhora se quiser ajudar a manter o mundo no bem, em vez do mal, não é? Portanto, para, dizia o Papa, ajudar o rosto da humanidade a não estar tão desfigurado, com guerras e violências e, como sabemos cada vez mais, como Nossa Senhora advertia, não ofendam mais a Nosso Senhor que já está muito ofendido. Como está muito ofendido e o rosto da humanidade está desfigurado, a solução para tornar o rosto menos desfigurado, mais belo, à imagem de Deus, é aderir aos pedidos de Nossa Senhora. É muito simples. Nós é que complicamos tudo. E isso fica muito claro no balanço que o Papa faz, a dizer que na altura fizeram isso e nós ainda hoje precisamos e de que maneira. Portanto, eu acho que maior chancela da atualidade sobre o fenómeno de Fátima e a riqueza que dali brota desde há 100 anos seria difícil na minha perspectiva. Muito obrigado, Aura. Chegou Obrigada. ao fim o nosso tempo e o nosso programa também. Tivemos uma convidada excepcional, sobretudo porque consegue acompanhar e transmitir o Papa, os gestos, a sua palavra para todos e que nos vai interessando a todos e, sobretudo, vai nos ajudando a amar ainda mais o Papa como o representante de Cristo nesta terra. Fique connosco, pois teremos mais novidades para lhe apresentar. Como tinha prometido, aqui estão várias novidades que lhe quero apresentar e que espero que possam ser boas leituras e, sobretudo, que tenham conteúdos e conselhos úteis para aquilo que procura ou para aquilo que necessita. Começaria com um primeiro livro que se chama A Escolha da Família, de Jean Latif, da Paulus Editora. Jean Latif foi secretário do Pontifício Conselho para a Família e um livro que é uma longa entrevista que lhe é feita. Ele aborda, enquanto responsável do Pontifício Conselho para a Família naquela altura, hoje em dia já é o Pontifício, já é a Congregação para os Leigos, ele aborda vários temas fundamentais antes da escolha da família. A importância do noivado, a fé que deve crescer também no noivado, o amor divino e o amor humano, quais as diferenças, quais as características, um mais marcado pela fé e outro mais marcado pela fidelidade, o amor que é livre e a liberdade em Deus em escolher também, e depois um outro capítulo muito interessante que é intitulado Dois Nomes da Fidelidade, Autoridade e a obediência, ainda que estes temas muitas das vezes pareçam que possam estar um pouco fora de moda ou, sobretudo, desajustados em relação à pedagogia do tempo atual. Mas Padre Jean Latif dá as razões pela qual o tema do amor, da fé, do noivado, da vida programada para poder constituir família, torna-se um caminho muito importante para todos os jovens que queiram contrair o matrimónio. Outro livro que vos desejo apresentar é da Caritas, editora, O Amor que Transforma o Mundo, de René Coste. René Coste é um teólogo francês que aborda neste livro como que uma teologia da caridade. Um livro que era há muito esperado, ou pelo menos este tema, a teologia da caridade, tratado com a sua profundidade e numa perspectiva teológica, faz-nos compreender como a revelação de Deus de que Ele é amor acaba por ser o centro da nossa fé e o centro da vida cristã também. Então, neste sentido, o amor que transforma o mundo é o mesmo amor que se revelou no Antigo Testamento a partir da Palavra de Deus e que o podemos conhecer através de Jesus Cristo. Ele que nos deixou também o único mandamento do amor, aquele de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sobre a si mesmo. Um belo livro de teologia que se aconselha, de facto, para quem quer aprofundar a temática da caridade numa perspectiva da revelação de Deus. Outro livro que vos aconselho, um livro na ótica da espiritualidade, que é do Apostolado da Oração, Acompanhamento Espiritual, de Henry Neumann.
este grande autor de espiritualidade que conhecemos e que em Portugal tem várias publicações, apresenta neste belo livro como deve ser feito o acompanhamento espiritual e, mais ainda, do que é que falamos quando falamos de acompanhamento espiritual. Certo que não devemos confundir com o sacramento da reconciliação ou com a confissão, são duas coisas distintas. Então, começar, qual é o primeiro passo? Em primeiro lugar, conhecer-me a mim mesmo, quem sou eu? Depois, quem é Deus e o que é que Deus espera de mim, que missão tem para mim. E depois procurar Deus a partir da palavra de Deus e fazer uma léxio divina, aprofundar a presença de Deus na palavra de Deus e também na minha vida e como a partir da escuta desta mesma palavra, então começar a olhar para os outros e a importância dos outros no meu caminho de vida espiritual. Então, para quem deseja fazer um caminho de vida espiritual assente na palavra de Deus, no conhecimento de Deus e em si próprio, tem aqui um belo itinerário. Uma outra novidade que vos desejo apresentar é do Padre Anselmo Borges, sacerdote missionários da Boa Nova, os missionários de Cucujens, que publicou com a gradiva Francisco, Desafios à Igreja e ao Mundo. O Padre Anselmo Borges escreve várias crónicas no Diário de Notícias e aqui compila algumas das suas crónicas com outros textos que abordam a personalidade, a pessoa, o magistério do Papa Francisco a partir das grandes questões que ele nos vai apresentando ao longo de todo o seu pontificado. Questões algumas que são fraturantes, outras que são questões ligadas à vida própria da Igreja e outras de diálogo com o mundo, de diálogo com outras religiões. O que é que isso significa para nós? Em que o Padre Anselmo Borges propõe um variado leque de temas que nos ajudam a conhecer e a compreender melhor a teologia do Papa Francisco. Agora, duas sugestões para os mais novos. O primeiro, o Papa é Francisco, da Oficina do Livro, escrito pelo Padre José Luís Borga, também este sacerdote muito conhecido no âmbito da televisão e que tem um programa também aqui na Ângelos TV. Na altura em que o Papa Francisco foi eleito, há 4 anos, o Padre Borga decidiu escrever este livro e com ilustrações muito belas de Patrícia Furtado, em que nos fala, em primeiro lugar, quem é o Papa, como sucessor de Pedro, o que é que o Papa faz na Igreja e depois para perceber como é que aconteceu a eleição do Papa Francisco dentro do consistório da Igreja e que personalidade tem o Papa Francisco e como é que ele é conhecido e se tornou tão famoso também no mundo inteiro. Então, para os mais pequenos que desejam conhecer um pouco mais o Papa Francisco e quem é o sucessor de Pedro, como aquele que está à frente da Igreja através da sua palavra, através do seu exemplo de caridade e de união, os mais pequenos podem começar também a conhecer um pouco melhor o Papa Francisco. E, finalmente, a última novidade e a última sugestão que vos quero apresentar é Histórias Maravilhosas da Bíblia. Paulus Editora publica esta Bíblia para os mais pequenos, é mesmo para os mais pequenos, com muito belas ilustrações, cheias de cor e que contam várias histórias do Antigo e do Novo Testamento. Histórias simples, mas histórias que fazem parte não só da nossa cultura, mas também do imaginário de todos nós. Muitos de nós adormecemos a ouvir histórias da Bíblia, muitos de nós inspiramos-nos a ouvir histórias da Bíblia. Então este é um bom livro para ajudar os mais pequenos a começarem a saborear as belas histórias da Bíblia e a conhecerem também um pouco mais Deus a partir das histórias da Bíblia e da Palavra de Deus, que é sempre inspiradora para a nossa vida e muito mais para os mais pequenos que começam a dar os primeiros passos na sua fé. Então, queridos amigos, estas são as sugestões que tinha para vos trazer durante esta semana. Espero que tenhais encontrado bom nutrimento nestas várias sugestões. Livros com Fé, o seu programa semanal que leva até si o que de melhor no mercado editorial se publica sobre a fé, sobre a espiritualidade, sobre a Igreja, está a chegar ao fim e foi um gosto para nós ter estado consigo para lhe apresentar as mais variadas novidades da Paulus Editora e dar-lhe a conhecer também os nossos autores, a sua obra, a sua pessoa, o seu pensamento. Visite-nos em qualquer uma das nossas livrarias ou agora até o dia 18 de junho na Feira do Livro, no pavilhão A61 e A63, pois temos muitas novidades para lhe apresentar. Se deseja enviar-nos as suas sugestões ou até mesmo os seus comentários, pode escrever para o e-mail livroscomfé@paulus.pt ou telefonar para o nosso número telefónico que aparece aqui no vosso ecrã. Voltamos para a semana e teremos connosco um convidado muito especial, o Monsenhor Vítor Feitor Pinto, que nos virá falar dos seus mais recentes livros publicados na Paulus Editora. Até lá, desejo-lhe uma boa semana, uma santa semana, boas atividades e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.